Muito bem, caros candidatos e candidatas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma questão envolvendo um assunto chamado vozes verbais. Então, para você que vai prestar o concurso do INSS, que vai ser feito pela Fundação Carlos Chagas, pelo menos é o que a gente tem notícia até agora, você sabe que está na iminência de sair o edital. E quando sai o edital da Fundação Carlos Chagas, a gente já espera, em tese de língua portuguesa, vozes verbais. Então, eu convido você a me acompanhar numa questão sobre isso. Vem aqui comigo, olha lá. Questão de vozes verbais para o concurso do INSS. Veja uma frase: é impossível que nossos homens políticos não conservarão um resto de idealismo. O examinador pede assim: a forma verbal resultante da transposição da frase acima para a voz passiva é... Aí dá as alternativas. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Se ele está pedindo para transformar em voz passiva, é porque nós estamos na voz ativa. A voz ativa, você procura o verbo. Então, você pega essa frase toda aqui e você vai encontrar o verbo conservar. Olha a dica. O verbo conservar é transitivo direto, ele exige complemento sem preposição. E o objeto direto desse verbo está aqui, ó. É um resto de idealismo. Quando você tem na voz ativa um único verbo e é para transformar em voz passiva, se eu tenho um verbo na voz ativa, quando eu transformo na voz passiva, obrigatoriamente eu terei dois verbos. Você viu que aumenta um verbo? Só com essa dica você observa aqui o seguinte, ó. Nós temos um único verbo na frase A, 3 verbos na frase B, portanto não pode ser essa alternativa, porque na voz ativa nós só temos um verbo e nós temos que ter 2 verbos na voz passiva. Então não pode ser nem a A, nem a B. A tendência é que seja a C, uma vez que na letra D nós temos 3 verbos e na letra E um verbo só. Então dá uma olhadinha só. Só o fato de você olhar essa questão sabendo dessa regra, qual regra? Voz ativa eu tenho um verbo, na voz passiva eu tenho que ter 2. Se eu tenho que ter 2, não pode ser qualquer alternativa que não seja a letra C. Mas ainda eu tenho dúvida, então como é que eu faço? Então você faz o seguinte, você começa a frase pelo objeto. Ó, conservarão um resto de idealismo. Então, um resto de idealismo, aí você pega o verbo ser, aqui ó, coloca esse verbo ser no futuro e pega o verbo conservar e coloca no particípio. Nós temos a locução verbal com o verbo ser e um verbo no particípio. Por que eu ponho o verbo auxiliar ser no particípio? Porque na voz ativa conservarão está no futuro. Então eu pego esse verbo conservado no particípio, ponho o verbo ser no futuro, porque o verbo na voz ativa está no futuro. Ok? Então, ó, um resto de idealismo não será conservado. Perfeito? Então lembra assim, se eu tenho 2 verbos na voz ativa, tem que ter 3 na voz passiva. Se eu tenho um verbo na voz ativa, tem que ter 2 na voz passiva. Legal? Então essas foram as dicas e aqui os exercícios relacionados, ou essa questão relacionada a vozes verbais. Tenham todos uma ótima sorte no concurso, um grande abraço, eu espero vocês aqui para outras oportunidades. Até lá!